Né? Tem aqui uma biografia minha. Ele é muito maior do que essa minha biografia. Mas esse é um ritual que a gente adota aqui no Instituto para apresentar, né, os personagens que aqui estão. Né? O Tabosa é bacharel em Direito pelo CEUB. Iniciou na capoeira em 1964. Ganhou o Pinicol de Ouro junto com o grupo Senzala em 1967 e 1969. 678. Não, desculpe, 789. 789, ok. Implantou a capoeira da UNB em 1969. Abriu a primeira academia oficial de Brasília, Academia Tabosa de Capoeira e Ginástica, localizada em 1974. Foi treinador dos campeonatos brasileiros de capoeira em 75 e 77. Faixa preta de judô desde 81. Coordenou e criou o regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros para a capoeira, 1986 a 89. Coordenou os primeiros Jogos Abertos de capoeira, projeto piloto para o Brasil, em 1990. Publicou o livro Filho de Xangô, em 2009. Pioneiro das competições esportivas em maratona, em 82 a 85. Teatro, em 1983 a 87. E canoagem, 1986 a 2005. Como atleta, é uma figura exemplar. Tem muito mais coisa que o Tabosa fez. Vou contar um pouquinho de história aqui, que eu sou muito contemporâneo, então eu peço um pouquinho de paciência para vocês antes de passar a palavra para o Tabosa. Tabosa sempre se destacou como atleta, um atleta multidisciplinar. Além de ser lutador, judô, capoeira, né? Ele sempre foi corredor, nadava muito bem, ciclista, né? Ginástica, olímpia na sua capacidade que ele tinha de fazer as acrobacias, que depois a capoeira aproveitou bastante isso, é inegável. Né? Além do que, é músico, entendeu? Toca violão, canta, entendeu? É uma figura que, né, é impressionante. Cansamos de frequentar um barzinho antigo que chamava Edelweiss, que tinha serestas, principalmente ele é bem mais jovem, né? E a gente ficava ouvindo a música popular brasileira, estava cantando, apresentando suas performances. Você me chamava de Gabriel. Gabriel. Foi uma época, e agora já não tem mais. Então, eu queria pedir a Agnes que colocasse um slidezinho pequeno, uma foto, que a gente precisa lembrar de dois personagens. É o teste. Para quem não conhece, é o teste. Sou eu e o Tabosa, em Ouro Preto, em Boné da Estevadiço, num dos maiores encontros de capoeira que eu vi em toda a minha vida. Eu tenho uma vinculação muito grande com a capoeira, porque quando eu comecei a aprender a lutar, comecei a aprender a lutar porque eu apanhava muito indo para a escola, tinha que sair da 18, passar pela 18, 9, 10, 11, e tinha que atravessar, né? E no caminho era muito ruim. E lá passou um tempo, fazia o primário na 206 Soco, na escolinha da 206. E lá eu conheci um carinha chamado Adilson Alves da Silva, que também não opera mais. E ele fez o primeiro depoimento sobre o Tabosa. Né? Tabosa na 208, a 207 Sul nem existia ainda. Né? Tinha que atravessar aquele descambado lá, tinha essa nova. Mas aí, quando eu conheci o Adilson, ele era um garoto forte, eu tinha 10 anos, ele tinha 9 anos, você tem ideia? E ele sempre gostou de luta. Né? E ele estudava no Centro-Oeste, depois disso passamos a estudar no Centro-Oeste. Né? E lá tivemos aula de judô. Eu me matriculei na aula com o professor Chiosal, o grande mestre Chiosal. Daí o Adilson começou a treinar capoeira também como autodidata. E ele é um cara que aprendeu a tocar violão sozinho, desenhar sozinho. Naquela época ele queria fazer medicina. E eu tinha uma coleção enorme de 250 exemplares de uma obra publicada em fascículo chamada Medicina e Saúde. Eu dei para ele. E ele passou no vestibular para medicina, fazendo só 6 meses de cursinho naquela universidade. Então é uma figura realmente que queria ter aqui para fazer um café histórico, mas eu não sei se ele vai conseguir. Né? Mas aí começamos a treinar capoeira.
Aí eu ia até a Passeio de Novo, aprendi os golpes com ele, voltava. Né? Mas a alma de capoeirista, mas era muito mais karateca. E aí apareceu o primeiro, já tinha alguns professores aqui em Brasília, e lá na Passeio de Oitsu, apareceram 2 japoneses, né? Que era Takeo Takeo e Hiroshi Taniguchi. Aí eu me matriculei lá. E eu treinava lá com eles, né? E depois eu ia. Olha, chegou a nossa terra campeã mundial também agora, cara. E a gente ia para o Elefante Branco, que era uma capoeira. Em 73, nós montamos uma academia. Né? Eu, o Chiberique e o falecido Monteiro. Mas a gente sempre manteve muito essa relação com o pessoal da capoeira, com o judô. A gente ia treinar no Centro Olímpico, lá na UNB, a gente de manhã se encontrava para fazer barra, para ela, o Hélio era que se destacava mais, fazia paralela, fazia tudo com as barras, chamava muita atenção. E aquilo foi crescendo, as academias se avançaram, né? Nos tornamos muito conhecidos aqui no Brasil, né? E fizemos cada vez mais amizade. E hoje nós estamos celebrando aqui nesse momento aqui. E eu quero pedir ao Hélio agora que venha, né? Se lembrando desse dia aqui, que aqui é a minha última homenagem. Nesse dia aqui também teve uma das palestras mais interessantes que eu vi na minha vida, com todos os grandes mestres de capoeira do Brasil reunidos. E o convidado foi um cidadão chamado Manuel Gomes Tubino. O Hélio vai lembrar. Tubino era o secretário de esporte, ex-karateca do Rio de Janeiro e tal, e que foi uma personagem muito importante. Eu me lembro que o Tubino foi convidado para fazer a palestra de abertura, e estava todo mundo reunido, de maneira bastante grandiosa, né? E ele estava tão alegre, tão feliz, que ele falou assim: ó, todas as minhas palestras eu falo sentado, mas essa eu faço questão de falar de pé. E aquilo foi um marco, porque era o equivalente ao ministro do esporte naquela época. Ele era presidente do CND. Presidente do CND também, e também o secretário do esporte, do governo, o SEDMEC, que a gente chamava naquela época. Né? Então era um personagem muito importante, porque ele contribuiu muito com as artes marciais. Ele criou a Confederação Brasileira de Karatê, ajudou a criar outras confederações. Era uma pessoa que tinha uma vinculação muito grande com o esporte, mas especificamente com as artes marciais, em todas as modalidades. Então eu queria agora convidar o nosso amigo Tavares, você tem a festa sua, você conta a história que você quiser. Se quiser abrir para o pessoal perguntar, falar alguma coisa, tá? Está com você mesmo. Eu quero começar dizendo boa noite. Boa noite. E até logo. Porque tudo que eu ia falar. O teste já antecipou. Vou rasgar o que eu tinha escrito aqui, porque também já não. As suas referências já são melhores que as minhas. Mas então eu vou improvisar. O violão toca ao mesmo dia. Carrinha. Prazer. Você. Ele pediu esse convite honroso, que está hoje aqui no Instituto, para falar da capoeira de Brasília, a princípio. Né? Praticamente quase que eu não vou precisar falar, porque, na verdade, a nossa história se confunde muito, né? Aqui juntos, até juntos, quando eu montei a primeira academia de Brasília, a sua já existia. E sem querer, não fui eu que procurei aquele espaço, assim, de vocês. Eu não procurei aquele espaço, mas um sócio que me incentivou, que é um amigo desde 1960, morava na 208, Robson, e ele foi para os Estados Unidos e lá foi para o American Field e ficou estudando inglês e tal, e voltou com todo um know-how e interesse da parte de montar coisas comerciais, e montou o primeiro colégio professor eletrônico, usando headphone que não existia naquela época. Foi um sucesso. E me propôs para montar a academia de capoeira. E eu disse: não, tá bom.